E o mercado agropecuário brasileiro está focado em diversas situações nesse momento, mas talvez todo produtor e qualquer produtor está muito de olho no mercado cambial. O dólar frente ao real segue bastante volátil, segue sem mostrar uma trajetória clara e bem definida, e esse é o assunto que a gente vai tratar agora com o economista Roberto Troster, um dos principais especialistas em mercado cambial deste país, grande parceiro do Notícias Agrícolas e que já está conosco na tarde desta quarta-feira. Troster, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar de um assunto que nesse momento é bastante delicado, né? Bom, para mim é sempre um prazer falar com você e com Notícias Agrícolas. E é um tema sempre presente o dólar, desnecessariamente presente. Enquanto um câmbio alto ajuda exportadores, um câmbio baixo ajuda importadores, um câmbio volátil prejudica a todos. A incerteza cambial para um agricultor é maior do que a incerteza do clima. E a incerteza cambial continua, né, Troster? Continua e vai continuar. E o problema não é conjuntural, não é por conta do que está acontecendo na crise de energia ou coisas assim. É estrutural. A estrutura do mercado cambial ficou obsoleta. Era uma estrutura que funcionou e funcionava bem em determinadas circunstâncias e não funciona mais. Você tem no mercado de câmbio o mercado à vista, que é o mercado que o agricultor usa para comprar, para exportar e para importar. O mercado que o turista usa para comprar reais e vender reais, e o mercado futuro, onde que você arbitra. O que acontece? O mercado futuro é muitas vezes maior do que o mercado à vista. E é mais fácil fazer transações no mercado futuro, que é só por ordens eletrônicas, do mercado à vista, que é todo documentado. Então, o que acontece? É o mercado futuro que determina as cotações do mercado à vista. Isso faz com que tenha uma volatilidade muito alta, longe dos fundamentos. Então, arbitragens em taxas de juros, em taxas de câmbio, fazem com que seja um mercado excessivamente volátil. Você tem que mudar o regime cambial. Se você não mudar o regime cambial, a volatilidade vai continuar. E adivinhar a trajetória do câmbio é fácil, vai oscilar, o que não quer dizer absolutamente nada. Falar que vai oscilar não ajuda em nada a ninguém. Os fundamentos dizem que a gente vê ter um câmbio próximo aos R$ 4 e a gente está com um câmbio próximo aos R$ 6. Sem mudar a política cambial, isso não vai mudar. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Antes um pouquinho de entrarmos ao vivo, o senhor me falou isso. Carlinhos, a gente está com um dólar perto de 6, quando ele deveria estar perto de 4. Que ambiente de negócios no Brasil, de investimentos e tudo mais, nós teríamos que ter para ter esse dólar de volta próximo aos R$ 4, Troster? Tem que mudar o mercado, não é um ambiente de negócio. O ambiente de negócios podia estar abaixo de 4, né, com excesso de otimismo, que também é ruim. Sabe, se ele baixasse abaixo dos fundamentos, também seria ruim. Essa incerteza é ruim. Se não muda o câmbio, não muda. Com essa incerteza política, com os ruídos, é razoável dizer que vai ficar volátil e vai ficar num patamar acima dos R$ 5. Mas não é razoável um país tão rico, com tantas reservas, ter tanta volatilidade de câmbio. Troster, quando o senhor fala dessa intensidade que o mercado futuro tem, que acaba determinando as cotações no mercado à vista, o que o mercado futuro está precificando nesse momento para levar esse dólar perto de R$ 6? Não, o que acontece? O mercado futuro devia ser hedge para o mercado à vista, mas acontece exatamente o oposto, né? Então, o mercado futuro depende de ruídos políticos, expectativas de inflação, expectativas de política monetária, que são variáveis voláteis por definição, em comparação com o mercado à vista, que depende da safra esperada, do fluxo cambial. Então, se a gente deixa que variáveis pequenas determinem o comportamento da safra, é uma política, assim, muito voltada para o mercado financeiro e ruim para essa economia. E quando o senhor fala dessa mudança... Nós que uma boa política no mercado cambial ajudaria o mercado financeiro mais do que essa daí, né?
Exatamente. Como é que o senhor vê essas mudanças, onde elas principalmente precisariam acontecer nesse regime cambial, Trosser, para que a gente desse um passo à frente e começasse a mudar esses problemas estruturais? Vai para um regime de banda cambial móvel. É um regime conhecido. A política cambial que se pratica no Brasil é a única no mundo. E ninguém economista sabe exatamente como é que é. Um regime de banda cambial móvel resolveria o problema. O que é um regime? O câmbio fechou hoje a 5,63, então tudo bem. A 5,64 o Banco Central vende e a 5,62 compra. Vai fazendo isso todo dia. Aos poucos você vai amortecendo o câmbio e fazendo que a cotação fique com o seu patamar fundamental. E dessa forma, na verdade, o que nós temos hoje são atuações apenas pontuais do nosso Banco Central, que se vê obrigado a atuar diante de uma reação muito agressiva em determinado momento. E ninguém sabe quando que vai ser essa atuação. É muito mais pelo feeling do Banco Central do que por parâmetros técnicos conhecidos por todo mundo. Ou seja, Trosser, nos falta um pouquinho de transparência, talvez, e alguma ou bastante previsibilidade, segurança. Exatamente. Eu diria que falta transparência. Não existe pouca transparência. É transparência e transparência da previsibilidade. Isso também acaba inibindo os nossos investimentos, a entrada de dólar de investimentos aqui no Brasil. De entrada de dólar, e o agricultor não vai plantar, você não sabe quanto que vai ganhar, né? Sim. Você não sabe por quanto você vai vender a safra. Já tenho certeza do clima, já tenho certeza do preço da produção, como é que eu vou fazer para plantar? Arriscar mais um risco ainda, né? Então, isso é um desestimulante da produção. Ele está no momento onde ele vê os custos de produção subirem agressivamente por fundamentos, cada matéria-prima indicando ali seus fundamentos sólidos para altas, e tudo isso sendo agravado com essa desvalorização da nossa moeda. Mas aí eu quero entender de você, Trosser, como é que o senhor avalia essa questão? Nós temos nesse momento uma desvalorização do real ou somente uma valorização do dólar? Ou são processos completamente relacionados nesse momento? Não, é uma volatilidade, quer dizer, agora está desvalorizando, mas pode valorizar, quer dizer, de maneira geral, o câmbio vai ficar volátil no patamar mais alto, né? A não ser que você tenha uma guinhada na política econômica. Mas o problema é interno, não é externo. Por a culpa lá fora é que é feito sempre. A gente teve a crise da Ásia, crise da Rússia, mas todas as crises são internas. Nenhuma delas, a gente dá um nome, sempre põe a culpa lá fora. Mas a culpa é aqui dentro. Tá. Trosser, hoje a gente tem a definição da nossa nova taxa básica de juros. Os economistas, os bancos, as consultorias privadas, todas projetando um aumento considerável, projeções que variam de 1,25 a 2 pontos percentuais. Como é que o senhor imagina que essa mudança na nossa taxa básica de juros possa influenciar nessa volatilidade já instalada para o nosso mercado cambial? Bom, quanto mais alta for a taxa, mais baixa vai ser a volatilidade. Mais alta for a taxa, mais rápido a inflação se estabiliza, mais segurança e ela começa a cair. Tá. A gente está no meio da discussão sobre a questão do teto de gastos, Trosser. Isso também acaba sendo combustível para essa volatilidade ao aumentar a desconfiança, esse grau de desconfiança elevado sobre a nossa economia e essa sustentabilidade que a gente precisaria ter nesse momento? Sim, com certeza. Mais insegurança, mais instabilidade, dólar mais volátil ainda. Tá. Como é que o senhor vê todo esse quadro impactando nos números bastante preocupantes que nós temos de inflação agora, Trosser? O senhor sente que a gente tem uma inflação difícil de controlar ou que já fugiu do controle? Ela tem espaço para se resolver rapidamente? Não, tem espaço para resolver, mas tem que fazer a coisa certa. É como se você está com o carro numa descida. Se você vai gradualmente, pisando devagar, o carro demora para pisar e você vai pisar mais tempo no freio.
Você já devia ter feito é subir rapidamente a taxa. Ninguém gosta de juro alto, não conheço uma pessoa só que gosta de juro alto. E aí, quando é rápido, baixa inflação, baixa o juro. Esse gradualismo não é consistente com a realidade econômica brasileira. O que nós teríamos que estar fazendo efetivamente para controlar de forma mais efetiva esses índices da inflação, Troster? Juro alto e câmbio mais estável. Câmbio mais estável é mudar o regime, juro alto é pisar no freio com mais força. O senhor consegue dar uma orientação para esses nossos produtores que estão nos acompanhando nesse momento? Eles têm uma forma de olhar para esse mercado para que possam se proteger um pouco mais dessa volatilidade? Pergunto mais, a gente tem um horizonte aí do teto dessa volatilidade, Troster? Olha, não tem horizonte, né, a não ser que mude, e minha sugestão é parcela as compras e parcela as vendas. Você vai comprar dólar, compra em 2, 3 tranches, aí você faz com que o preço médio seja menor. E se você vai vender a mesma coisa, vende em 2, 3 tranches, né? Dependendo do volume, para não ter o risco. Mas o dólar pode continuar subindo como pode cair. Então, nesse cenário, espaça as compras e espaça as vendas. Essa é a recomendação que eu daria. Troster, o senhor e a sua consultoria, a sua casa de trabalho são ali acho que a que mais acerta, né, as projeções de câmbio do país. Como é que o senhor está imaginando que a gente vai concluir 2021 olhando para esse dólar frente ao real? Ou nesse momento é difícil a gente cravar um número? Quer cravar um número? Crava 4,90 no fim do ano, ou no começo do ano que vem, se acabar a incerteza política, se não tiver ruído político. Agora, então, eu já pus, o que está por cima é ruído político. E no ano que vem isso deve ganhar um pouco mais de espaço aí nas análises, já que é ano de eleição, né, Troster? Depende da eleição, depende de quem for o candidato, né? O senhor está otimista? Como é que o senhor está esperando essas primeiras Não, eu acho disputas? que dá para virar o jogo. Estamos perdendo, sabe, mas mais de uma vez, né? Acho que foi o Palmeiras que está perdendo por 2-0 ontem e ganhou, ou por 1-0 e virou o jogo. Dá para virar jogo, mas certo. tem que vestir a camisa e suar. É né? isso mesmo, tá certo. Roberto Troster, sempre um prazer ter o senhor aqui de forma muito direta, pragmática, é isso, temos que mudar, temos que começar a evoluir de fato com a nossa política monetária e com o nosso regime cambial. Esse seria o caminho mais acertado agora, né, Troster? E o senhor já vem dando esse alerta, não é de hoje. É verdade, dá para melhorar muito. Vamos ver, vamos torcer, né? Vamos ver. Ano novo, centenário, bicentenário de independência vai ser um ano bom para nós. É isso mesmo. Roberto Troster, muito obrigada. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada. É sempre um prazer falar com você e estar no programa. Um abraço e boa safra para todo mundo e bons preços para todo mundo, tá bom? Que assim seja. Obrigada, Troster. Até a próxima. De nada. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, Roberto Troster com a sua análise sempre muito direta, muito pragmática e com alertas, como eu falei, há meses o Troster vem fazendo. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e o Troster sempre fala, enquanto a gente não mudar o nosso regime cambial, a gente vai ver a volatilidade dominar este mercado e dessa vez não é diferente. Então, o Troster é muito prático quando ele fala deveríamos ter um dólar com fundamentos muito mais próximos dos R$4. Temos um dólar perto dos R$6, porque quem dita as cotações do mercado à vista de câmbio são as cotações do mercado futuro e elas estão bastante especuladas, porque nós temos aí um grau de incerteza que ainda é bastante grande sobre o Brasil. A gente tem a questão dos ruídos políticos e o Troster também diz o seguinte: o problema está aqui dentro, é interno e não externo. Não adianta a gente colocar a culpa lá fora porque não vai dar certo. Não quer dizer que só o Brasil esteja passando por isso, não é? Mas que aqui nós temos que resolver os nossos problemas aqui. Olhar para o que está acontecendo e achar soluções que são essas, principalmente essas mudanças que nós temos que efetivamente começar a fazer no regime cambial. Mais do que isso,
investimentos acabam ficando um pouco mais inibidos por conta desse grau de desconfiança um pouco maior na nossa economia. A volatilidade do dólar que continua, o Trosser crava o dólar para final de 2021 nos 4,90, mas falando, se não tivermos mais ruídos políticos, se tivermos, vamos ter um patamar acima desse. Hoje é dia de você acompanhar também a taxa básica de juros, que vai ser definida pelo Copom. A reunião está acontecendo às 18 horas, horário de Brasília. A gente vai receber, então, a informação de qual é o novo juro básico do Brasil, que é importante você entender que no próximo, amanhã, na sessão de amanhã, já vai impactar, influenciar diretamente o mercado cambial, dólar frente ao real. A gente fica por aqui com esse boletim, segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.